O tema da nossa mensagem hoje, Jacó em Harã, é os perigos da autossuficiência. Os perigos de quando uma pessoa ela acha que ela pode tudo, que ela sabe tudo e que ela não precisa de ninguém e que ela não precisa nem de Deus, que é o caso aqui de Jacó, né? O Jacó é a versão do capítulo 29, 30, 31, 32, muda um pouco. Mas essa versão de Jacó, no capítulo 29, 30, 31, é a versão, meus irmãos, do homem autossuficiente. Você vê que ele sai sozinho da casa dele. Não, pastor, é porque ele brigou lá, teve que sair sozinho. Tá bom, né? Mas, versículo 1 diz assim: então ele se pôs de pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. Logo aí no versículo 1. Ou seja, sozinho ele sai de casa, sozinho ele vai atravessar o Val do Jaboque para ir, sozinho ele vai para a terra do Oriente e ele vai ficar lá 20 anos. E quando ele volta, apesar dele não voltar sozinho, vocês sabem, sozinho ele atravessa de volta o Val do Jaboque. E ele vai com essa força, ele volta mais forte ainda, a ponto dele dizer: olha, sozinho e só com um cajado na mão, eu atravessei esse rio, o Val do Jaboque. Hoje eu sou dois bandos. É ali, meus irmãos, que a gente vê todo o orgulho, toda a soberba de uma pessoa. Então ele está indo, apesar de ele estar sozinho aqui, ele é metido a valente. E nós vamos ver isso, né? Tudo que ele vai conquistar nesses dois capítulos, no capítulo 29 e 30, e no 31 também, tudo que ele conquista pelas suas próprias mãos. E talvez você conhece uma pessoa, né, ou outra, ou talvez nós somos assim, quem sabe, que a gente olha e diz assim: ah, eu me basto, eu me garanto, pode deixar que eu me basto, eu me garanto. Eu não preciso de ninguém para viver, não. Pode ficar sossegado que eu não preciso de ninguém, eu sei me virar muito bem. Você cuida da tua vida, porque da minha vida cuido eu. Olha, frases como essas, parece que é muito legal, é muito boa, sabe? Parece que a pessoa que está falando isso se sente muito bem, mas não é verdade, não. Ela está sempre brigando com ela mesma, ela está sempre tendo que provar para ela mesma que ela se garante, que ela cuida da vida dela, que ela não precisa de ninguém. Agora eu fico pensando que ela pode levar essa situação até um ponto, e Jesus deixou isso bem claro para Pedro, né? Porque Pedro era assim. Mas Jesus disse para ele: olha, Pedro, você vai nessa arrogância sua aí, né? Vai carregando as pessoas. Um dia alguém vai ter que pegar na tua mão e vai te carregar. Então, irmãos, o Jacó, ele é essa pessoa. Será que é à toa que ele sai mancando lá daquele Val do Jaboque no capítulo 32? Não. É que Deus tinha que quebrar aquele orgulho, Deus tinha que quebrar aquela soberba. Mas uma coisa é certa: esse homem é um homem valente, é um homem que não quer depender de ninguém, é um homem que acha que sabe tudo. Então vamos andar um pouco com Jacó, nesses 2, 3 capítulos, né? Ele dá uma paradinha no poço de Harã. O poço, irmãos, é uma figura, nós chamamos isso aqui de, isso tem um nome, né? A cena, né? A cena comum, sabe? É um cenário comum. Eu já expliquei isso para vocês. A palavra de Deus tem isso também. Sempre que vai ter um anúncio, uma anunciação, está lá a pessoa sozinha em casa ou no campo, né? É uma cena comum. Sempre que vai ter um casamento aí na Bíblia, o homem vai atrás da mulher, ou a mulher, no caso de Ruth, vem, tem que ter água no meio, tem que ter um poço. Você pode ver isso no Novo Testamento ou no Velho Testamento. Então você vê aqui no casamento de Isaac, um poço, no casamento de Jacó, um poço, né? Você vê no casamento de Moisés, um poço, e por aí vai. E aí você vai no Novo Testamento,
Poço, da mesma forma, né? O Caná, o que Deus, o Senhor Jesus Cristo usou para fazer o vinho, o bom vinho? Ele usou a água, porque simboliza essa bênção de jorrar água para a vida, né? Casamento é isso para Deus. Então você vê essa figura comum que é o poço, que nós vamos encontrar de novo lá para frente, né? E a gente vê aqui, irmãos, a diferença de Jacó com o servo de Abraão. Porque o servo de Abraão, quando ele chega no poço, no capítulo 24, ele é espiritual. E o Jacó, ele é autossuficiente. Então você vê no capítulo 24, eu quero que você abra comigo ali no capítulo 24, né? Só para você ver um pouquinho dessa diferença. Capítulo 24 aí de Gênesis, o servo ele vai se encontrar com Rebeca, né? Mas no versículo 11 ele chega ali no poço, e pode ser que é até o mesmo poço, né? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor meu Deus, Senhor Deus do meu servo, do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, faz beneficência ao meu senhor Abraão. Então ele está pedindo aqui: Deus, eu estou aqui nesse poço, eu estou nesse lugar que eu não conheço ninguém, eu estou com a missão de encontrar uma esposa para o servo do meu filho. Meu Deus, dá-me um bom encontro, me faz essa beneficência a mim e ao meu senhor, o Abraão. Meus irmãos, ele contava com a bondade e a beneficência de Deus. Ele contava que Deus ia colocar a mulher certa na sua vida. Então a primeira coisa que ele faz é orar. O servo do Abraão, ele ora. Agora, meus irmãos, o Jacó, vai lá para o capítulo 29, né? E versículo 2, ele chega lá, olhou, e eis que tinha um poço no campo, viu 3 rebanhos, tá? Viu aquela pedra grande tampando o poço, viu que ali se ajuntavam os rebanhos, no versículo 3, tá? E no versículo 4 ele já começa a conversar: e aí pessoal, e aí, vocês são da onde? Aí eles falam: vocês conhecem aí um tal de, como é que ele fala aqui? Usa o nome de Naor, né? Que seria o vô de Raquel. Vocês conhecem o Naor? Sim, tá, conhece, todo mundo conhece, sim, né? Então ele é muito comunicativo, ele é um cara legal, né? Parece que não era, mas ele se mostra um cara legal. Ele chega, dá os seus pitecos, sabe, abelhudo, xereta, chega e fala: já o sol tá saindo já, né? Já é dia, vocês não deram água para as ovelhas ainda, não está na hora de vocês trabalhar não, de vocês pastorear, né? O que ele tem a ver com a vida dos outros? Bom, ele está falante, ele está, né, conversando bastante, ele fala com os homens, ele vai falar com Raquel, ele só não fala com Deus, Então ele não ora. Mas ele orou lá atrás, lá no altar de Betel, que ele não foi orar, não é oração, calma lá, deixa eu conversar direito, né? Lá Deus faz promessa, ele levanta, conversa com Deus. Ali, meus irmãos, ele está fazendo uma barganha com Deus. Barganhar com Deus não é orar para Deus, barganhar com Deus não é entrar debaixo da sua dependência. Há uma diferença grande. Por isso, meus irmãos, está ali: antes de fazer qualquer coisa mesmo, você fale com Deus. Jacó, ele fala com todo mundo, mas menos com Deus. Ele não ora antes para tomar as suas decisões. Isso deveria ser para nós, assim, irmãos, um exemplo de como não fazer. O servo do Abraão é um exemplo de como fazer. O Jacó é o exemplo de como não fazer. Primeiro ele toma as decisões, depois ele começa a orar. Lá na frente ele vai falar com Deus. Quando ele vê que o irmão dele está vindo para cima dele com 400 homens, aí ele fala: ai meu Deus, me acorde, tem misericórdia de mim. Bom, mas aí já se passou 20 anos, mais de 20 anos, tá bom? Então vamos lá. Está conversando com o pessoal, né? Os pastores estão aí à espera de ajuda, a gente vê isso, né? Por que eles estão esperando todos os pastores chegarem? Olha o versículo 3. Ajuntavam ali todos os rebanhos
e removiam a pedra de sobre a boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Versículo 7, né? Versículo 8, disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Então os pastores estão à espera de ajuda, o rebanho está deitado, está esperando. Quando chegassem mais pastores, ia juntar 4, 5 homens fortes, talvez um pouco mais, e aqueles homens fortes, né, eles iam pegar e tirar a pedra, depois pegar a pedra e colocar de volta no lugar. É isso que está acontecendo. Aí, meus irmãos, ele pergunta se conhece os meus parentes lá, o Naor. Aí a filha dele vindo aí, né? Versículo 9, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Bem, meus irmãos, eles falaram: ó, a filha dele está vindo aí, só que ele não viu a filha, ele não viu a moça, né? E continuou conversando, papeando, como eu disse, dando palpite na vida dos outros, querendo que os outros façam logo as coisas, porque ele também era pastor, ele sabia tudo de cuidar de ovelha. Então, não é que ele é palpiteiro somente, ele é um bom palpiteiro, ele é o mestre de cuidar de ovelha, o Jacó. Então, irmãos, estava lá, daqui a pouco, quando ele avista a moça, e quando ele viu aquela moça, no versículo 9, né? Olha lá, estando eles ainda falando, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, e Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Olha só, né? Então ele sozinho, ele faz o que todos os pastores costumavam fazer juntos. Eles iam juntos para tirar a pedra. O Jacó, numa demonstração de força, não é nem demonstração, né? Uma exibição. Então ele está se exibindo lá para Raquel, dizendo que ele é forte, que ele consegue tirar aquela pedra, e depois ele consegue colocar aquela pedra. Coisa dos jovens aí, não era tão jovem assim, mas eles gostam. Não vê aquele bobão que pega e empina a moto? Está querendo se mostrar, né? Até que racha o nariz. E se essa pedra cair no pé dele, como é que ia ficar? Ele é fortão, está vendo só? É uma demonstração de autossuficiência, né? Então, quando você vê alguém querer fazer tudo sozinho, no caso aqui o Jacó, ele quer fazer tudo sozinho, é porque ele ainda não aprendeu a trabalhar em equipe, né? Ele não gosta muito de ajudar os outros, mas também não gosta de ser ajudado. Então, meus irmãos, esse é o homem solitário, sabe? O cavaleiro solitário, e não aprendeu com Jesus. Jesus, até para o evangelismo, ele mandava de 2 em 2. Teve esse encontro com Raquel, né? Aqui no versículo 10 e 11, além dele fazer, meus irmãos, essa exibição, ele faz uma outra coisa, tá? Nós temos um pouco de Esaú aqui em Jacó. O que é isso? Ele é movido pela emoção nesse momento. O Esaú que era assim. O Esaú, lembra, né? Pela barriga, pela vista, ele queria casar pela vista, ele queria ganhar as coisas pela barriga. Tá bom. Agora, nesse momento, o Jacó parece o Esaú. Ele vê a moça, ele fica comovido, ele se exibe, tá bom? E aí, meus irmãos, ele vai lá no versículo 11, abraça, esse beijo é aquele beijo de fraterno, não é? Então ele dá um beijo fraterno, ele levanta a voz, ele chora, ele fala quem ele é. Eu sou parente do teu pai, né? Eu sou sobrinho da tua mãe. Olha, meus irmãos, só ele fala, só ele faz. É só o Jacó agora, né? É tão diferente do servo do Abraão, mas tão diferente, né? Ele poderia, no mínimo, falar assim: meu Deus, que moça que é essa aí? Está vindo na minha frente. Que moça que é essa aí? Né? Mas só de ver ela, pronto, não saiu mais da cabeça dele. O servo do Abraão, quando chega, ele conversa com Deus, ele fala: Senhor, se for aquela moça que o Senhor está preparando,
Se for a moça do bom encontro, que ela se ofereça para me ajudar, né? Porque eu vou pedir uma água para ela, que ela se ofereça para dar água para mim e também para todos os meus camelos, que dá um trabalho medonho. É muito diferente de dar água para a ovelha. E aí então ele disse que ela faça isso e que ela seja parente do pessoal aí, né, do Naor. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi que ela realmente era aquela mulher, Rebeca, né? E aí quando foi pedido para ela um copo de água, ela disse: pode tomar, meu senhor, né? E também ele foi lá e viu que ela disse: olha, agora eu vou dar água de beber para as suas ovelhas. Então, meus irmãos, o servo do Abraão pacientemente espera que a moça ofereça, que a moça se apresente, né? Já no caso aqui do Jacó, é diferente, né? É tudo diferente. Ele já vai, é ele que dá água para as ovelhas. Olha o versículo 10, né? Lá no final, deu de beber as ovelhas de Labão. É tudo diferente, porque não tem paciência, porque tem pressa, e aquele que tem pressa vai sofrer, né? Então, meus irmãos, o servo ajoelha e adora a Deus quando tudo dá certo. Já o Jacó nem se lembra que Deus existe. Você vai ver uma conversa aqui com Raquel, você vai ver uma conversa com quem mais? Com o Labão, tá bom? Você vê ele conversando com os pastores antes, e em momento nenhum ele fala, meu Deus. Em momento nenhum a palavra Deus aparece, porque ele, meus irmãos, ele aqui é ele por ele mesmo. A gente tinha o costume de, quando criança, quando ia brincar, era tipo assim, sabe? Cada um por si, Deus para todos. Era um grito que dava lá, dependendo da brincadeira. Cada um por si, Deus para todos. Ainda tinha um Deus para todos na conversa da molecada, né? Nesse caso aqui, é eu por mim mesmo e eu mesmo, tá? Deus não aparece. É até que a gente entende que o Labão e a Raquel e os pastores não falem de Deus, porque não conheciam a Deus, como Jacó conhecia a Deus. Por isso, ele deveria ter dito: olha, Deus me trouxe aqui, Deus me fez encontrar a Raquel, Deus me fez encontrar vocês, e coisa e tal, mas em momento nenhum ele fala do Deus que trouxe ele até ali. É muito triste isso aí, muito diferente do servo do Abraão. Veja, eu queria encontrar no capítulo 24, esse momento de quando o servo do Abraão, ele tem a resposta de Deus, né? E vamos encontrar aqui, vamos ver se a gente encontra aqui, né? Quando ela fala no versículo 24, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor, e disse mais, capítulo 24, versículo 25, também temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então aquele homem inclinou-se e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abrão, que não retirou a sua beneficência e a verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Essa é a diferença. Nós precisamos ver essa diferença, porque aí você vai ver a diferença depois, porque o servo do Abraão, ele está no lugar de Isaac aqui, né? Porque o Isaac, ele está orando lá na casa dele. Quando a Rebeca chega, ele está em oração. A Bíblia diz que ele estava orando e meditando. Então, irmãos, o Jacó não. O Jacó, ele não quer orar, ele não quer meditar. Ele vai, ele conquista com as suas próprias mãos. Ele conquista com o seu jeito. É o que está acontecendo. Então, qual é o problema de ser guiado pelas emoções, como está acontecendo aqui com Jacó? Bem, primeiro que a pressa eliminou aquelas evidências de ser uma pessoa espiritual, aquela moça, né? Não pôde comprovar, meus irmãos, que ela era uma pessoa auxiliadora. Por exemplo, a Rebeca foi auxiliadora. No caso da Raquel, meus irmãos, a Raquel, ela fala muito pouco na Bíblia. Pouquíssimo.
Mas quando ela fala, quando ela abre a boca, a coisa não dá certo. Ela reclama porque Deus não dá um filho para ela, ela briga com Jacó, depois ela conversa com o pai dela, ela mente para o pai dela, e depois ela morre. Então, sabe, é complicado a gente analisar espiritualmente a Raquel. Mas ele também, irmãos, ele não perguntou para Deus antes. Ele fugiu daquela fase do teste espiritual, né? Porque ele agiu apressado pelas emoções. A pressa de Jacó o identificou com a família da moça e não com a família espiritual. Você vê que capítulo 29, dá uma olhadinha aqui, né? Volta aí no capítulo 29, no versículo 12 e versículo 13, 14. Primeiro versículo 12, veja a identificação. Jacó se identifica só com a família da moça. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. Está vendo só? Ele não fala, eu sou filho de Isaque, filho de Abraão. Ele poderia ter dito. Ele poderia ter falado da linhagem espiritual dele. Uma coisa muito importante. Ele falando do seu pai e do seu avô, ele certamente estaria falando da espiritualidade, da vida espiritual do seu pai e do seu avô. Mas ele não se identifica com sua família, ele não se identifica com o lado espiritual da sua família. Tudo que ele diz é verdade. Eu sou parente do seu pai, sou irmão dele, no sentido de ser parente, chegado, né? Eu sou aqui filho de Rebeca, ou seja, a minha mãe é sua tia, né? Era verdade também, não tem nada de mentira aqui, é só que ele prefere se identificar com a família que não é salva do que com a família que é salva, e isso é um problema. Vamos continuar, não é? Essa pressa, como eu disse, o identificou com a família da moça, e não é à toa, e quando ela conta para o pai dela vem no versículo 13, corre, abraça, beija, leva para casa, conversa, calma lá. É o Jacó escrito, tá vendo? O Jacó fez tudo isso com a Raquel. Meus irmãos, o Jacó está mostrando esse lado não espiritual dele para decidir as coisas. E o Labão, ele não tinha nada de espiritual, era um espertalhão, o Labão. Então o Jacó está agindo aqui como esse tio, ou podemos dizer, é essa parte da família não espiritual que está prevalecendo na vida do Jacó. Aí o Jacó, ele fica praticamente à mercê de Labão, né? Você vai ver essa familiaridade quando no versículo 14, o Labão olha para ele e diz, verdadeiramente, você é meu osso, você é minha carne. Quem diz isso é Adão para Eva, não é verdade? É uma identificação íntima, é uma identificação assim, muito chegada, né? Você é meu osso, você é minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Está aí. Vê, meus irmãos, uma vez que ele não pede orientação para Deus, ele acaba se tornando refém do homem deste mundo. Então, quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós somos refém da própria carne. E vai ser sempre assim, não tem jeito, né? Repare que nessa conversa deles, novamente não aparece a palavra Deus. Eles vão falar de trabalho, eles vão falar de salário, eles vão falar de parentesco, eles vão falar de casamento, eles vão falar de tudo. Eles só não falam de Deus. Novamente, eles não falam de Deus. Não tem Deus. Nas conversas deles, Deus não aparece. Eu disse para vocês, não falou de Deus para os pastores, não falou de Deus para Raquel, não falou de Deus para o tio, tá? Nada, nada, nada. Então, meus irmãos, ele podia pelo menos falar da sua última experiência. Como aconteceu com o servo de Abraão. Ele poderia olhar e dizer assim, sabe, tio, eu sei que o senhor não acredita muito nessas coisas, né? O senhor está aí com seus ídolos aí. Olha, eu não sou uma pessoa muito espiritual não, tio, porque eu andei aprontando poucas e boas lá com meu irmão, com meu pai, até saí meio fugido de lá, não vou negar para o senhor não, que o negócio lá estava meio feio para o meu lado, meu irmão queria me matar, né?
Mas, pai, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, o meu sogro não, né, tio, olha tio, tem uma coisa para dizer para o senhor acredita que no meio do caminho Deus apareceu para mim? Deus conversou comigo, eu tive um sonho de uma escada que o pé batia na terra, a ponta batia no céu e Deus estava em cima da escada, os anjos subiam e desciam nessa escada. Que sonho, né, tio? Olha, Deus falou comigo, Deus prometeu me abençoar, me ajudar, diz que eu até vou voltar para minha terra em paz. Que coisa, né, tio? Era só falar o que aconteceu de experiência dele. Então, irmãos, se a gente quer realmente se identificar com uma pessoa, se identifique espiritualmente. Chegue e fale de sua experiência espiritual, de como você conheceu Jesus, de como Cristo é importante na sua vida, de como você conseguiu as suas coisas, como você conseguiu a sua família, como você conseguiu o seu emprego, como você conseguiu terminar a sua escola, como você consegue aí viver o dia a dia, como Deus te livrou de uma enfermidade, de uma doença. Olha, fale de Deus. Existem muitas coisas para a gente poder falar sobre Deus, e nas conversas informais, nós precisamos aprender a falar de Deus. Não é fácil não, meus irmãos, a gente precisa pedir ajuda para Deus nessas conversas informais. Quer ver só? Colossenses capítulo 4 e versículo 3 e 6. Vamos lá? Colossenses capítulo 4, versículo 3 a 6. Aqui, meus irmãos, nós lemos, portanto, orando também juntamente por nós. O Paulo está pedindo oração para essa igreja, para a igreja de Colossos, para que Deus nos abra a porta da palavra. Ele está dizendo para os irmãos, nos ajude em oração, ore por nós, para Deus abrir a porta da palavra. Como assim? Vírgula, né? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Eu queria que vocês orassem, para que a gente tivesse oportunidade de falar do mistério de Cristo. Então, irmãos, porta aberta, não é só a porta aberta da China, porta aberta da Rússia, porta aberta do Afeganistão, não, porta aberta é numa conversa informal. Ore para Deus, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de você falar do mistério de Cristo. Fale de Jesus. Continue lendo, para que o manifeste, como me convém falar. Olha essa primeira frase do versículo 4, para que o manifeste. Sabe o que isso significa? Para que eu fale sobre ele, para que eu manifeste o nome de Jesus, para que Cristo seja conhecido. Como me convém falar, andar em sabedoria com os de fora, remindo o tempo, quer dizer, pensa no que vai fazer, no que vai falar, tente salvar o seu dia, porque uma palavra mal falada, um ato mal feito, atrapalha tudo, e a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, irmãos, todos esses versículos aqui, os 4 versículos que nós lemos, fala justamente sobre isso, dessa conversa informal. Fale de Jesus, manifeste Jesus, não é fácil. Então peça para Deus abrir a porta da palavra, mas fale de Jesus. Bem, vamos voltar lá para o capítulo 29, né? E vamos lá, capítulo 29. Eu estou com um biblião aqui, né, que eu ganhei. Versículo 16. 16 não, versículo 15, né? Acabou a lua de mel, já passou um mês, sabe como é que é, né? O próprio livro de Provérbios diz assim: retira o pé da casa do teu próximo, tal, não sei o que, tal, né? E aqui no versículo no versículo 15,
E ele já, versículo 15 não, versículo 14, tá? Disse Labão: verdadeiramente é osso do meu osso, carne da minha carne. Ficou com ele o mês inteiro. Então ele foi lá, ele ficou lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas ele estava ajudando Labão, e era uma boa ajuda, né? E aí, meus irmãos, tem um outro porém aqui, que o Labão era tudo menos bobo, né? Ele olhou e ele conseguiu enxergar os valores de um Jacó. Não é todo pai que consegue enxergar os valores de um homem ou de uma mulher. E ele conseguiu ver em Jacó por 1 mês, por exemplo, ele estava trabalhando muito. Veja só, era uma boa companhia. Afinal, no versículo 16, Labão tinha 2 filhas, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: porque você é meu irmão, você vai me servir de graça? Isso implica que o Jacó já estava trabalhando para o tio dele, e ficou lá, né? Como eu disse, ele conhecia tudo de ovelhas, tudo, mas tudo mesmo. Então ele disse essa frase: mas vem cá, você vai trabalhar de graça para mim? Não está certo não, né? Não está certo você trabalhar de graça para mim, e aí você vai me declarar quanto você quer ganhar. Fala para mim aí, vamos fazer um acordo aqui trabalhista, né? Diga para mim, decide qual vai ser o seu salário, declara para mim, meus irmãos, né? Qual é o seu preço? O acordo que ele fez 14 anos depois, como é que foi o acordo 14 anos depois? Olha, eu vou separar as listradas, as pintadas, essas aí, todas as hadas aqui, você vai ficar só com essas branquinhas, né? E era muito pouca, pintada, listrada, salpicada. Ele disse assim: eu vou ficar só com essas aqui, e aí você fica, e eu vou cuidar de todo o seu rebanho, e você, né, vai aumentar o seu rebanho, eu vou aumentar o meu também. Ele não fez um bom acordo, e o sogro não disse ok? Lembra? Que o sogro vai falar: não, beleza, gostei desse acordo, você vai trabalhar para mim, vai ficar com as listradas, salpicadas, e eu vou ficar com todo o resto do rebanho, né? Era um bom acordo, mas isso foi feito 14 anos depois, bastante tempo depois, e ele deveria ter feito esse acordo, mas como eu disse, Labão é muito esperto, né? Labão é muito esperto. Você vê como o Espírito Santo define muita coisa, só na escrita, né? Olha que diz assim: qual vai ser o seu salário? Versículo 16, imediatamente diz: o Labão tinha 2 filhas, né? O nome da mais velha era Leia, da menor Raquel. Leia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista, e Jacó amava Raquel. O que o Espírito Santo está dizendo é que ele vai fazer um acordo salarial que só um doido, só uma pessoa que não pensa espiritualmente mesmo e pode fazer uma coisa dessa, porque ele estava cegamente apaixonado por Raquel, e o pai dela sabia disso. Então sabia que, esse aí já está no papo, isso aí não tem jeito, isso aí já levei, né? Então o Espírito Santo está dizendo qual era o preço dele, nesse versículo que diz aí, ele amava a Raquel. Então, o preço, meus irmãos, o salário do trabalho de Jacó era o quê? Era Raquel. Ele não disse quanto valia o enorme conhecimento que ele tinha de cuidar e de aumentar um rebanho. Ele poderia olhar e dizer: tio, eu coloco todos esses empregados seus aí no bolso. Não, empregado não, porque ele não tinha tanto assim, né? Mas eu coloco todos os pastores de Arã no bolso. O senhor desculpa falar, mas eu tenho um grande conhecimento sobre as ovelhas, né? Eu sou o cara. Ele podia dizer, porque ele era papudo, eu me garanto, né? Coloca aí meia dúzia de ovelhas na minha mão, o senhor vai ver como é que é, né? Ele poderia se gabar, ele poderia sentar e dizer: olha, eu tenho conhecimento, mas ele colocou preço em Raquel. Em vez dele colocar preço no trabalho dele, no conhecimento, ele coloca preço na moça.
olha aí, você nunca coloca preço nas coisas dos outros, você vai se dar mal, né? Versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, olha, eu vou te servir 7 anos por Raquel, a tua filha menor, né? Eu pago tanto, estou comprando aqui, 7 anos de serviço, lutado, sol, chuva, né? Sereno, tempestade, o que vier, estou aqui, né? 7 anos eu trabalho por ela, então por ela eu vou gastar meu esforço, meu tempo, não tinha dinheiro para gastar, então não tinha como, né? Aprende que um cônjuge jamais deve ser comprado. Jacó está comprando a Raquel, e quando a gente compra um cônjuge, sai caro, o preço saiu dobrado aí, e meus irmãos, assim que ele conseguiu pagar ela mesmo de fato, quando ganhou um dinheirinho para poder viver com ela, ela morreu. Lembra disso? A Rebeca não precisou ser comprada, sabia disso também? Depois que ela decidiu ir embora com o servo de Abraão, aí sim o servo de Abraão foi lá e deu os presentes para ela e para a família dela. Mas não comprou, né? Não precisava, ela já tinha decidido, eu vou, pai, eu vou. Só depois, meus irmãos, que ela aceitou o convite. Cônjuge é um presente de Deus. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 19 e versículo 14. Tem muitas formas de comprar um cônjuge, né? Uma pessoa vai lá, é por causa do carro, é por causa do sentimentalismo, sabe? Então, olha, acaba comprando, não faça isso, tá bom? Por quê? Quando fala aqui é homem, é mulher, né? Mas olha, um homem pode herdar dos pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Eu brinco de vez em quando com a Valéria, que eu falo para ela que ela casou comigo por causa daquela motona que eu tinha, que ele era horrível. Mas por causa daquela moto lá que ela não ia querer mesmo, né? É a única coisa que eu tinha, acredita nisso, não tinha mais nada na vida, né? Mas olha aqui, irmãos, a autossuficiência de Jacó só trouxe dor e tristeza. Até aqui ele tem tudo o que ele quer através das suas mãos. Ele queria primogenitura, comprou. Ele queria a bênção, comprou. Agora ele quer uma esposa. O que ele faz? Ele compra, tá? Ele nem percebe que ele vai trabalhar em vão. Olha assim, meus irmãos, no versículo 20, o pai da moça é um sabidão, né? Versículo 19 e 20. Então disse Labão, melhor é que eu dê para você do que para outro, né? Fica comigo. Só pensando em como ele ia passar a perna no Jacó. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, porque muito a amava. Então trabalhou bastante por 7 anos, e é dito que esses anos pareceram poucos, pelo muito que a amava. No fim de tudo, no fim dos 7 anos, ele descobriu que ele trabalhou em vão. Ele trabalhou, não adiantou nada, o trabalho dele. E em vez dele ganhar a Raquel, ele ganhou a Lia. E quando ele foi reclamar, o pai disse, calma, aqui nessa terra é assim mesmo. Você não perguntou antes? Ah, você quer casar com a Raquel? Até eu dou para você. Dou. Mas você tem que trabalhar 7 anos por ela. Ele comprou 2 vezes a Raquel. E por isso, meus irmãos, o autossuficiente, aquele que se basta, aquele que se garante, ele vai sempre se dando mal. É a falta de oração. A falta de oração só nos traz sofrimento. Mesmo trabalhando 14 anos, depois de trabalhar 14 anos, e depois de viver mais 7 anos lá junto com Labão, capítulo 31, versículo 43, quando ele foge, o sogro alcança, pega no meio do caminho, faz ele parar a jornada, capítulo 31, versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas. Está achando que você tem alguma coisa, Jacó? Você está fugindo. Aqui é meu, ó. Essas meninas aí, Raquel, a Lia, as 2 concubinas,
meu, aqui, Moá, meu, né? Estes filhos aí, esses aí, o Rubinho, tá? Levizinho, Simãozinho, tá bom? O Judazinho, tudoinho aí. É meu também, é meu. As mulheres são minhas filhas, os netos são meus, tá? Este rebanho aí, esse rebanho, é meu rebanho. Tudo que você vê aí é meu. É por isso, irmãos, que a gente tem que depender de Deus. É só por isso. Para Satanás nunca olhar e dizer assim: é tudo meu. Essa família aí que você criou fora da igreja é minha. É tudo meu. Essas coisas que você tem, seu carro, sua casa, é meu. Então, o autossuficiente, o crente nunca deve ser assim. O crente, ele deve se entregar em oração para Deus. Ele deve depender somente do Senhor. Havia uma diferença de Lia e Raquel que eu pulei aqui. Uma era bonita, a outra era feia. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que uma tinha um formoso semblante, um porte bonito, sim. Não diz que a outra não tinha. Diz que os olhos delas eram tenros ou tristes. A melhor tradução seria tristes. E só isso, tá? Mas havia uma diferença nas atividades cotidianas, porque parece que Lia gostava de ficar em casa, era mais caseira, era uma moça do lar. E a Raquel era pastora. Agora a gente não vai cair na imbecilidade, porque só isso, essa é a palavra que tem que ser usada, de dizer que uma pessoa vai ser pastora porque a Raquel era pastora, então pega, vai cuidar de ovelha, tá bom? Porque ela era uma pastora de ovelhas, literalmente. Ela não pastoreava pessoas, gente. Então nunca confunda isso. Não faça confusão. Fulano lá é pastora porque é igual a Raquel. Não é igual a Raquel, não. Tá? Raquel cuidava de ovelhas mesmo. No Novo Testamento não tem nada como uma palavra pastora. Não existe isso no Novo Testamento. E as diferenças espirituais, né? Raquel, uma fera indomável, e a Lia, tímida, egoísta, como ela se mostra no nascimento dos filhos, mas uma pessoa que sabe os seus limites e que quer, no fim de tudo, agradar a Deus. Eu só lembro vocês, irmãos, que se você visitar o túmulo do Jacó, você não vai encontrar a Raquel lá, só vai encontrar a Lia. É porque a Lia é a única que foi enterrada com ele.